Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Muito obrigada pela presença de cada um de vocês, por estar aqui nos presenteando e estar compartilhando deste momento maravilhoso com a gente. Gostaria que você fechasse os seus olhos nesse momento. Vamos estar mais uma vez orando para poder acalmar o nosso coração, amém? Senhor, muito obrigada por essa dádiva de poder compartilhar a sua palavra aqui com os meus irmãos. Eu peço que, em nome de Jesus, o Senhor abra o nosso entendimento para que possamos receber a tua palavra em terra fértil. E que, em nome de Jesus, ela frutifique em nosso coração, meu Pai, que ela traga frutos bons em nome de Jesus. Amém. E eu gostaria de falar nessa noite um pouco com vocês a respeito de voz. Assim como o tema da palavra é, né? Para ter constância. E uma dessas palavras, né, que Deus falou comigo é a respeito da nossa voz. Que voz que nós temos tido em meio a essa geração. Porque nós temos visto várias ideologias sendo implementadas em nós, aos pouquinhos. Muitas vezes nós não percebemos, mas elas estão ali, sutilmente, nos sujando, nos ferindo muitas vezes. E uma dessas sujeiras que eu quero falar com vocês nessa noite é a respeito do imediatismo. Porque muitas vezes a gente está tanto tempo assim na casa do Senhor, né, fazendo a obra dele, e muitas vezes a gente quer as coisas para ontem. A gente planta hoje e já quer comer os frutos. E não é bem assim que acontece. Tem um processo, né? E esse processo, muitas vezes, demora. É custoso fazer ele, né? E nós não podemos ser a voz que se cala nessa geração. Nós não podemos ser a voz que se desanima, que decide não opinar. Isso é muito ruim. E nós estaremos vendo um pouco mais o porquê isso é ruim, né? Então, eu gostaria que vocês abrissem a sua Bíblia em Isaías 40, verso 3. Ouçam, uma voz clama, abram um caminho no deserto para o Senhor, preparem para o nosso Deus uma estrada reta na terra desolada. Aqui, como nós podemos ver, o Senhor ele necessita de vozes vivas, vozes que clamam. Amém? Vozes que precisam estar cingidas da verdade, precisam andar em verdade. E essa verdade, ela não tem como passar desapercebida. Ela precisa ir de confronto ao pecado, amém? E uma dessas coisas que nós teremos que enfrentar, e será um desafio muito grande, será cuidar de vidas. Cuidar de vidas é assim, é um desafio muito grande. Porque, na maior parte das vezes, nós teremos que lutar para que eles não morram. Porque eles são bebês na fé. E essa fé deles é muito frágil, por mais que eles tenham passado por outras igrejas antes. Esse processo precisa ser reiniciado de novo. E, muitas vezes, nós teremos que trabalhar duro para que essa terra se torne fértil de novo. Porque, muitas vezes, eles vêm machucados de outros lugares, né? E o que o Senhor deseja de nós é que sejamos essa voz que clama, que essa voz que não cessa, que ela continua ali clamando pela misericórdia, pela graça do Senhor, para permanecer, para ser constante, amém? E lá em Ezequiel 37:4, nós vemos uma atitude que nós temos que ter, que é clamar, profetizar. Ali a passagem dos ossos secos, onde o Senhor diz para Ezequiel: esses ossos podem voltar à vida? Eles já estavam secos, não tinha carne ali. E o Senhor disse a ele: profetiza. Então, cuidar de vidas é mais ou menos isso. A gente vai estar diante do vale de ossos secos. A gente vai estar no deserto, mas mesmo assim, a gente precisa profetizar. A gente precisa crer com a fé no Senhor, que é o único que pode realizar o impossível. Nós devemos clamar a Ele que Ele faça. Precisamos ser essa voz ativa. Em Isaías 40, no verso 8, diz: o capim seca, as flores murcham, mas a palavra do nosso Deus, ela permanece para sempre. Esse versículo, quando eu ouvi, o Senhor ele falou para mim que o tempo é agora. Amém?
que o nosso tempo está acabando. Não o meu e o seu, mas do pessoal que está lá fora. Como foi citado aqui pelo Fernando, quantas atrocidades têm acontecido dia após dia, né? Quantas pessoas têm morrido sem conhecer a presença do Senhor. Já ouviu falar muito distante, mas ela não teve esse ânimo, essa força, essa fé de permanecer, de buscar, né, o Senhor de todo o seu coração. E o Senhor, Ele precisa de nós, a voz que clama. E a ordem foi dada nessa noite, amém? Para cada um de nós, que nós temos que ser essa voz que clama. No verso 6, diz o seguinte: uma voz disse, clame, e eu perguntei, o que eu devo clamar? Anuncie que os seres humanos são como o capim, a sua beleza passa depressa, como as flores do campo. Amém? Então, se você se encontra nessa situação, não sei se é de uma terra seca, que não tem dado frutos, ou que não consegue ter essa fé inabalável, ou talvez você seja a pessoa que está semeando sobre essa terra seca. A palavra para você nessa noite é: não desista. Tenha constância, permaneça na presença do Senhor. Continue com fé, mas não deixe de clamar, amém? O nosso Deus, Ele não está com os ouvidos tampados. Ele está te escutando, cada um dos seus clamores. A palavra diz que Daniel, ele teve que fazer ali o seu tempo de jejum, e foi um tempo longo, mas Deus escutou desde a primeira vez, amém? E Deus, Ele tem nos escutado desde a primeira vez. Então, se você se identificou com essa palavra, se você se arrependeu daquilo que você tem feito de errado, que você decidiu nessa noite de se colocar como essa pessoa que clama, eu te convido a colocar de pé nessa noite e fazer esse voto com o Senhor. Amém?